hoje eu estou entrevistando a Leide Avancini, que se especializa em atendimento a sobreviventes de mães e pais narcisistas ou psicopatas perversos. E o trabalho que a Leide faz chama Castelo de Mosaico. Tem um canal no Instagram, tem um canal no YouTube, então, se vocês quiserem saber mais desse trabalho, visitem, vão lá. E, então, Leide, por que esse nome Castelo de Mosaico? Em conjunto com a Bruna Silva, que é minha parceira de projeto, né? Nós um dia conversando, a gente estava falando sobre isso, sobre retalhos, cacos, essas coisas, né? A gente conseguir unir as partes quebradas. E que era uma coisa que ela sempre tinha com ela, né? E eu acho que não ficou bom, não, Ju. A gente pode começar de novo? Deixa eu formular aqui. Não sei se. Não, eu vou direto ao assunto, não vou contar como é que foi. Vou direto ao significado. Tá, então vamos lá. Espera aí. Tá. Pode perguntar de novo? Tá. Então, Leide, por que vocês chamaram o seu trabalho de Castelo de Mosaico? Então, Júlia, é porque a gente resolveu reunir esses caquinhos da vida inteira, né? Os pedaços que foram quebrados, e nessa união construir um lindo castelinho e seguro, né? Um castelo que nos proteja, um castelo de mosaico. Muito significativo esse nome. Então, hoje, nós vamos focar num assunto específico, nessa relação, nessa situação da pessoa, do sobrevivente de pais narcisistas, perversos ou psicopatas. E o foco é o trauma. Então, Leide, como se define trauma em filhos? Então, Júlia, quando uma pessoa já tem, né, algum transtorno de personalidade, mesmo antes de ser pai ou mãe, né? Uma pessoa que já tem esse transtorno. E quando eles se tornam pai ou mãe, o filho não deixa de ser um objeto para eles com o qual eles vão usar para favorecer a necessidade que eles têm dentro desse transtorno, né? Essa necessidade de atenção, de competitividade, de desvalidação dos filhos. Então, isso no filho, o trauma é uma quebra no desenvolvimento, né? Então, o que acontece? Lá na gestação, se a mãe não tiver um trauma, ou o pai tem um trauma e a mãe sente a consequência disso, as reações emocionais, o feto também vai sentir. E só por isso, só por esse trauma na gestação, já pode ter dificuldades na aprendizagem, por exemplo. Então, para ver assim, quanto é significante nesse desenvolvimento da pessoa, né, nesse desenvolvimento intelectual, a questão do trauma. Depois, a questão de saber dar um colinho, saber ouvir as queixas da criança, saber ensinar seus filhos a lidarem com as emoções, porque isso não só numa família onde existe um transtorno, como isso é normalizado na sociedade, né? Tipo, a criança está chorando, manda a criança ficar sozinha para se acalmar. As crianças não têm uma estrutura pronta para achar onde é que está essa calma. Às vezes a calma está no abraço da mãe, está no colo, no olhar, no ouvido, né? Ou do pai. E se a criança não recebe isso de alguém, ela vai se quebrando, ela vai não desenvolvendo essas partes, ela vai guardando isso para carregar por toda a vida. Essa criança interna ferida vai ficar toda a vida acompanhando, e muitas coisas em consequência disso na fase adulta, né? Nos relacionamentos, em tudo, nas escolhas, na interação com a sociedade, no trabalho, em todos os pontos. A criança, antes mesmo de começar a falar, ela já conhece valores, crenças, regras,
conhecimento cultural da sua família, mesmo antes de começar a dizer as primeiras palavras, porque ela já capta isso. Então, para ver o quanto é importante passar valores. A gente acha que a criança não está entendendo, mas sempre ela está absorvendo tudo. Brincar é uma coisa muito importante, porque a criança começa a brincar entre o 7º mês, eu acho, de vida, e é nessa brincadeira, interagir com brinquedos, com coisas externas com as quais ela controla, ela pode ali resolver uma situação que ficou mal resolvida, uma situação dolorida na brincadeira, ela pode ressignificar, bem como ela pode propagar momentos prazerosos, satisfatórios. Então, quando um pai e uma mãe, e aí vou falar um pouquinho de quem tem transtorno, porque esses pais costumam sempre sufocar todas as partes que sejam autênticas do seu filho. Então, a criança às vezes não pode brincar, às vezes não pode ir à escola, às vezes dão como castigo não ir à escola. Né? Então, assim, tudo isso que se desenvolve, tudo isso que a gente desenvolve psicologicamente dentro da convivência social acaba não sendo desenvolvida. Outra coisa que é interessante de falar, porque eu acho que isso deixa claro, assim, traz a visão, né, das pessoas para conseguirem entender tudo isso que a gente está falando. Por exemplo, se eu criar uma criança que nunca saiu de dentro de casa, ela vai ter, a gente já vê que essa criança vai ter alguma limitação, vai ter desconhecimento, vai ter, né, não vai ter todo esse desenvolvimento desejado, do que uma criança que pode sair para correr na natureza, que pode brincar numa praça, que possa interagir com outras crianças. Então, a família pode ou dificultar ou facilitar o desenvolvimento psicológico do ser humano, né? Porque isso vai ser carregado até a vida adulta. Sim. Uhum. Então, em termos sociais, né? Você também estava falando outro dia sobre família como a primeira experiência social da criança. Sim, isso é outra coisa que nós trazemos muito. Às vezes as pessoas, até na psicanálise, a gente investiga muito essa primeira infância, né? E às vezes as pessoas dizem, não quero tratar da minha infância, eu quero resolver agora minha relação com meu marido, eu quero, enfim. Mas, na verdade, lá, nessa primeira infância, é onde foi construída a imagem que a gente tem de relacionamento. Sim. Então, conforme meus pais ou meus cuidadores, né, me trataram, conforme um convivia com o outro, a presença ou a ausência dos responsáveis por mim, né, pai, mãe ou quem for, tudo isso vai influenciar no que eu faço hoje. Se a gente fizer essa busca, né, de como eu me relaciono hoje, como era lá atrás, a gente vai ver que a gente continua no mesmo ciclo sempre. Enquanto a gente não conseguir conscientizar e quebrar esse ciclo, as coisas continuam perseguindo, né? A vida segue sempre nesse ritmo. Então, é muito importante a família lá atrás e é muito importante essa percepção nossa depois de adultos, porque como adultos nós podemos quebrar esses muros construídos, né? Reconstruir, na verdade, né? Toda uma nova vida social, né? Que faça sentido agora. E que não é fácil, né? Porque nós fomos desconstruídos na infância, nós fomos com essa falta de autenticidade, essa falta de permissão da nossa autenticidade, a gente se desconstrói, a gente perde o self. E aí, quando a gente chega na vida adulta e descobre que todo o problema está nisso, a gente precisa reconstruir esse self. Então, é um trabalho duplo, né, para quem tem trauma, porque uma pessoa que sempre tem algum, mas assim, poucos traumas não vai gerar toda essa dificuldade como uma vida inteira, né? Como tantos traumas assim na vida de um ser humano, em todas as áreas. Fica essa pergunta, quem, afinal das contas, sou eu, né? Isso que eu quero, que eu gosto. A gente não se reconhece. Não foi permitido, né? Você falou também do ego, né, que não se desenvolve ou então se desenvolve muito precocemente, né?
Isso, exatamente, porque o que que acontece? Quando os pais têm transtorno de personalidade, um dos pais ou os dois, é, ou eles criam os filhos sempre dizendo que eles vão ser adultos incapazes, né? E desmotivando esse filho, faz o filho acreditar que ele não consegue. Todo adulto consegue, eu não consigo. Não tem nada de errado nesse filho, mas ele crê que não vai conseguir fazer as coisas. E o oposto também acontece. E às vezes a criança pequena ser sobrecarregada de responsabilidades do adulto, não que isso não se possa, né? Claro, não quero aqui deixar claro que não é uma coisa que não pode nunca, que tem que dizer assim sempre para o filho. Não, mas tem uma sensatez, um equilíbrio no educar, né? Sim. Passar responsabilidades de acordo com a condição que a criança tem a cada idade. Agora, chegar para uma criança de 6 anos e dizer para de agir assim, agir que nem homem, né? Dizer pra, a criança ter que ouvir as queixas da vida dos adultos, ter que ser responsável por cuidar dos irmãos e qualquer coisa que dê errado, a criança ser muito cobrada. Uma criança não tem condição de cuidar de outra. Então, jogar essa responsabilidade muito pesada em cima dela, ela vai acabar parentificando, ela vai se sentir pai dos pais. E aí, nisso, ela nunca vai olhar para si, porque ela tem que cuidar tanto dos outros que ela não tem tempo de olhar para ela mesma. E aí, um abandono, né? Um abandono de mim mesma. E isso precisa ser resgatado, né? Precisa ser resgatado na vida adulta. Sim, sim. E tem também, você falou da hostilidade, né? Do ambiente hostil. Então, a criança que cresce no ambiente hostil, ela também tem essa visão de mundo distorcida, né? Como é que lida com isso? Totalmente. Isso é bem importante, Júlia. Porque, na verdade, sim, uma criança que for criada numa família com amor, onde ela possa conversar, participar, ser ouvida, receber explicações, só de eu falar aqui já dá para entender que uma criança que é criada num ambiente onde ela é errada sempre, ela tem culpa de tudo, ela tem que sempre ficar calada, ela não pode falar, ela é sempre punida por coisas que ela nem fez, assim, por tentar ser autêntica, né? Já recebe punição. Esse ambiente hostil não pode fazer com que um ser humano cresça saudavelmente, né? Não tem como. A gente vê isso até na vida escolar dessa criança, né? Isso vai refletir em todas as áreas da vida da criança, na aprendizagem, em tudo, né? Todos esses transtornos que a gente vê, a dislexia, o déficit de atenção, tudo isso pode também ter sido gerado por um ambiente de hostilidade, onde a criança não consegue concentrar, está sempre em estado de hipervigilância em casa, né? Sempre sendo taxada de burra, disso e daquilo, e aí chega na escola e criança tem mesmo essa crueldade, né? Essa sinceridade, e às vezes o coleguinha vai brincar de dizer alguma coisa, isso já ofende, né? Então assim, isso vai destruindo a pessoa. E aí isso fica tão interiorizado nessa pessoa, que muitas vezes na vida adulta ela mesma faz isso consigo, sem perceber, né? Ela mesma acaba dizendo para ela assim que ela não pode, que ela não consegue, que ela é uma burra, que não vale a pena tentar. Não que ela diga, mas ela, né, alguma coisa dentro dela repete isso que ela ouviu a infância inteira e ela não consegue perceber que é necessário quebrar isso, que é necessário se tratar com amor e gentileza logo, né? Porque se essa criança continua lá dentro ferida, ela precisa desse bem tratar. A gente precisa se tratar com muito amor, com amor próprio. Uhum. É. O trauma, né, pelo que a gente sabe, é uma das condições mais prejudiciais para a saúde integral do ser humano, né? Não Sim. só psíquica, emocional, mas física também, não é? Então, como você vê isso? Que doenças? O que acontece com uma pessoa traumatizada na infância em termos de saúde? Ah, olha, vamos lá. Vou falar de saúde mental, né? Ela pode ter uma baixa autoestima,
ela pode ter um distúrbio de ansiedade, ou a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, problemas de indisciplina, isolamento social, dificuldade para reter informações, assim, falta de memória, logo esquece, depressão crônica, perda da confiança, entre outras doenças somáticas, né? Aí, físico já pode ter dor de cabeça, pressão alta, problemas de pele, infecções, uma imunidade baixa. Então, tudo isso vem do trauma, Sim. né? E até doenças mais sérias, né? Mas tudo isso, a gente, às vezes, resolvendo, às vezes não, sempre que se resolve o trauma, e a pessoa consegue resolver, tudo isso diminui ou desaparece. Todos esses sintomas, doenças. Né? Sim. Olha só como então é importante as pessoas endereçarem, reconhecerem para começar, né? Que foram Exatamente. traumatizadas. E essa Sim. dificuldade de reconhecer, por exemplo, você falou já da dificuldade de reconhecer que a mãe foi ou é uma portadora de distúrbio de personalidade. Sim. Porque para criança, né, a família é o porto seguro. Família é a expressão de proteção. Sim, Então, a cultura, socialmente, todo mundo fala isso, mas chega dentro de casa não é isso que a criança tem. Então, assim, se a minha mãe me xinga, se o meu pai me bate, se eu não, pode ser uma violência física ou não, tá? A violência psicológica, às vezes, não chega a ser física para a criança não tem nem como provar que é maltratada, porque fora de casa eles são maravilhosos, os melhores pais, as melhores mães, eles compram de tudo para esses filhos, mas dentro de casa eles demonstram só para essa criança que seria o alvo, né, da sua ira narcísica, só para essa criança que eles mostram a verdadeira face. Então essa criança fica muito desacreditada, muito difícil recorrer e pedir ajuda, né? sim, E como isso, então se família me protege, e se a maneira de me proteger é gritando comigo e me agredindo, isso é família, isso é amor. E aí, de novo, né? De novo a pessoa vai carregar isso como verdade até a vida adulta. Às vezes no casamento isso se repete. O meu marido me ama porque ele me grita e me humilha e me agride, e é porque ele me ama. Porque foi isso que eu aprendi lá atrás. Isso é amor, né? Então a gente consegue olhar para isso e pensar, nossa, mas isso não é assim que se ama um ser humano, né? Eu não tenho coragem de fazer isso com outro ser humano, por que, que eu aceito que façam isso comigo? Então, essa questão de olhar e pensar assim, é porque ele era uma pessoa com transtorno que não tinha capacidade de sentir amor, às vezes é dolorida demais para uma pessoa reconhecer isso, né? Que não havia amor ali. Mas quem tem coragem para fazer esse reconhecimento, tem muitas pessoas por aí com muita coragem. Até porque às vezes é uma única pessoa em uma família inteira que é capaz de ver, né? Às vezes a família é taxada como ovelha negra, mas ela, por que ela é ovelha negra? Porque ela é a pessoa dentro da família que consegue perceber o estresse, a dor, né? Então, como ela percebe isso, ela é reconhecida pela família como o estresse e a dor. Então, vamos tirar ela daqui, vamos dizer que ela é ovelha negra para ela não mostrar essa parte minha, porque a família que é adoecida não quer ver. E aí essa criança, essa pessoa vai achar que é ela que é assim. E na verdade ela pode sim construir para ela uma vida sem trauma e sem dor. E se a família quer continuar nessa vida desse jeito, ok, temos que respeitar, né? Se a gente tem o livre-arbítrio, a gente não pode tirar isso de ninguém. Então, é doloroso, muito doloroso reconhecer, mas é muito libertador também. sim. É, é, então, como você trabalha na recuperação dessas pessoas, né? Então, você fez uma pesquisa, ou vocês fizeram uma pesquisa sobre a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, e você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim, nós fomos pesquisar como era essa lei, né? Então, diz ali que todas as crianças têm direito ao socorro,
a vida, saúde, condições dignas, liberdade e respeito. Isso é responsabilidade de todos, tá? Da comunidade, da família, dos vizinhos, de qualquer pessoa que veja que isso não está acontecendo na vida dessa criança. E aí, como às vezes a criança não tem como pedir socorro, porque, né, a imagem dela é desconstruída. Pais abusivos vão sair por aí dizendo que a criança é que é difícil, que a criança é que é respondona, que a criança é que desafia eles, mas uma criança, ela se comporta de acordo com o que ela vê. Ela é reflexo dos pais, sempre. Então, às vezes, o comportamento do adulto mudando um pouquinho já traz benefícios a essa criança, né? Mas essa condição de colocar a criança como errada, por mais que as pessoas saibam que a criança não é errada, ela já vê ali que é um adulto difícil. E às vezes é difícil intervir para isso, porque daí esse adulto difícil vai vir contra mim. E eu não posso salvar essa criança, né? Eu não posso tirar essa criança dali. São os pais, né? São os responsáveis por ela. Então, a gente tem que ver, se for o caso, se for muito sério, né? Sim, acionar o ECA, porque vão proteger essa criança. E se não for assim, de tamanha seriedade, se a criança está ali em sobrevivência, se um dos pais reconhece, pelo menos validar essa criança, sabe? Não quando um gritar e dizer assim, não, você é isso, você é aquilo, você não pode fazer isso, e o outro vir e reforçar aquele grito. Valide essa criança, mesmo longe, se não sentir a vontade de falar diante do abusador, né? Se também for vítima, pelo menos que fale para essa criança, assim, que essa criança consiga sentir que é amada. O amor cura o trauma. Sim, o amor cura o trauma. Olha que frase poderosa. E não importa de onde venha, né? Não. De qualquer pessoa, né? É por isso tão importante. Às vezes os professores são muito importantes também na vida dos crianças. Sim. Às vezes é ali que elas vão carregar para a vida adulta o exemplo da pessoa que ela quer ser. Sim. Muito bom. E você também falou de palavras, né? Que também é um recurso que vocês usam para ajudar a pessoa a se encontrar, né? Uma pessoa que foi traumatizada na infância, não é isso? Isso. Antes disso, Júlia, eu gostaria também de colocar mais algumas coisas assim que o ECA protege, né? A Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, não como forma de ficarem observando se as crianças estão passando por isso, mas como uma forma de olhar para o seu próprio passado e ver se isso foi respeitado na sua vida, porque aí pode haver um trauma, né? Sim. Então, a criança tem direito na infância. Ela precisa ter um adulto com quem ela possa conversar das suas dores, tá? Ela tem o direito à liberdade, liberdade de ir e vir em segurança, liberdade de opinião e expressão, liberdade de crença e cultura religiosa, liberdade de brincar, de praticar esportes e divertir-se, e de participar da vida familiar sem discriminação, tem direito ao refúgio, ao auxílio e à orientação. A criança não deve ser exposta a qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Castigo físico que provoque sofrimento ou lesão, tratamento cruel que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. E gostaria de acrescentar também comparação, que é uma coisa que os pais usam muito, né, de comparar seus filhos, no caso, diminuindo eles a comparação com qualquer outra criança, né, um irmão, um vizinho, um coleguinha, qualquer criança. Então, a gente olhar para trás e ver se a gente viveu isso, né, alguma dessas coisas ou muitas dessas coisas, se não todas, muitas delas, é bom
fazer uma investigação sobre trauma, porque isso me fere muito. Nossa, Leide, isso que você acabou de enumerar, né, do que não deve ser feito, nos relatos dos sobreviventes, quase todos esses itens estão presentes Sim, na sua infância, sim, não é? exatamente. Exatamente. Muito difícil isso, né, Júlia? Muito triste, né? Muito. Mas e saber que tem gente que vai que realmente tudo isso, nada disso aconteceu, assim, não teve nenhuma dessas liberdades, teve todas essas punições. Então, assim, qual educação estava sendo passada, né? Qual limite estava sendo construído para essa criança, né? Não existia um bom senso ali, então é difícil. A gente não quer isso, não significa que vai ser um adulto. Pode acontecer que vá mais para a margem, né, da sociedade, que faça coisas assim para aliviar essa dor, e às vezes a pessoa simplesmente carrega dentro de si essa dor, e casam, constroem família, vão trabalhar, são boas pessoas, são bons amigos, mas essa dor está lá dentro, sempre, né? Já são familiares essa dor para a pessoa. E aí, às vezes, é isso que a gente busca, né? A cura dessa dor, de poder viver com um sentimento de paz. Uma pessoa assim consegue ser uma mãe boa, né? Uma pessoa Com que certeza. passou por isso. Isso também eu acho que é uma pergunta que acontece muito, né? Será que eu sou uma boa mãe? Eu tive uma mãe assim, e eu como sou como mãe, né? Exatamente. Às vezes a mãe não é o espelho, né, para essa filha. Às vezes a filha até age diferente diante dessa mãe com a criança, porque sabe que a mãe vai querer ver que ela pune, que ela é forte, né? Mas ela não se sente bem com aquilo. Então, de novo, a pessoa não está sendo autêntica, né? Então, isso é muito doloroso, tanto para ela quanto para o filho. Não quer dizer que esse filho vai ser traumatizado, né? Todos nós vamos cometer uma negligência ou outra, até porque tem muita coisa normalizada na educação da criança, a gente faz sem perceber. Mas uma coisa é negligenciar e amar e conseguir pedir uma desculpa com sua totalidade, né? De reconhecimento, arrependimento e mudança. E outra coisa é sempre se repetir e nunca ver um sentimento amoroso vindo dali, ou de arrependimento, né? Esse é mais difícil. Você já contou para mim que muitas vezes uma criança traumatizada assim prefere ficar em outro lugar, não dentro de casa, não dentro da própria casa, né? Ela acaba procurando outros lugares onde ela se sente bem, né? Exatamente. Isso já é um instinto de sobrevivência que faz ela fazer isso, né? E às vezes ela não sabe muito bem o que é esse amor, o que é essa atenção. Então, onde houver regras e onde quando ela seguir essas regras, ela for validada em qualquer ambiente, isso também vai ser satisfatório. Não é amor, mas vai ser melhor do que o que ela tem em casa, né? Que ser sempre errada sem saber o que fazer para acertar. Sim. É. Muito bem. Então, acho que todos têm essa pergunta agora, quem está nos ouvindo. E agora? O que eu faço com isso, né? Sim, vamos lá. Eu vou dizer algumas palavrinhas aqui para a pessoa pensar o que isso representa para ela, né? O que representa? Porque às vezes a gente acha que a gente sabe o significado, mas às vezes a gente não para ver como que a gente sente essa palavra. Pode ter um significado positivo e quando eu penso nessa palavra, para mim ela foi proibida ou ela foi permitida, uma coisa ruim foi boa, foi proibida, uma coisa ruim foi permitida. Então, para a gente fazer uma investigação breve, né, quem está assistindo, em como que isso reverbera. As palavras são coragem, amor, tolerância, humildade, simplicidade, felicidade, prazer, dor,
justiça, liberdade, paixão, raiva, inveja e ciúme. Essas palavras atingiram como? Como permitidas? Como proibidas? Como foi positivo ou negativo, né? Cada palavra que foi ouvida. Deixa sua investigação para ser feita quem estiver nos assistindo, né? E talvez hoje, conhecendo bem o significado da palavra, essa pessoa possa perceber que realmente houve uma distorção, né? Há um tempo atrás, assim, e não se enfim, uma distorção. O que é bom vira mal, o que é mal vira bom, né? Fazer essa investigação. E a gente pode sair disso, então, nos conscientizando, né? De que nós vivemos um trauma, reconhecendo isso é o primeiro passo, né? Se tratando com mais respeito e amor. Às vezes a gente não sabe muito bem como fazer, a gente pode procurar ajuda para conseguir aprender técnicas para desenvolver isso, né? Devagarinho, no seu tempo, sem mais cobrança, sempre com muito amor, com muita paciência. Abraçar essa criança interior ferida, ouvi-la, ver o que ela necessita, porque hoje, como adultos, nós temos para dar. Né? Assim como a gente tem para dar para todas as pessoas, para os amigos, para os filhos, para o marido, para todo mundo que precisa, a gente tem muito para dar para a nossa criança interior também. Sim. Uhum. E quando a pessoa não consegue fazer sozinha tudo isso, né? Ela pode procurar um profissional, né? Que possa ajudá-la nesse caminho. E eu sei de muita gente que passa com vocês, né, no Castelo de Mosaico, e sai outra pessoa, né, de todo esse Essa processo. maior gratificação. Mas é importante a pessoa investir em si, investir na sua saúde mental também. Ela pode ser muito mais eficaz, às vezes, do que um remédio contínuo. A gente pode resolver esses problemas curando o trauma. Não é uma promessa, mas pode aliviar, né? Então, assim, mal nunca vai fazer. Se a pessoa está disposta à mudança, invista em si. É 1 horinha por semana para ela mesma. Dá para dar, né? Tem muitos Júlia, recursos, né? Muitos recursos, sim. Podem ser usados. Funciona para uma pessoa uma coisa, para outra, né? E o bem personalizado. bom terapeuta identifica isso, né? E dá para a pessoa aquilo que ela precisa, né? Do jeito que ela precisa. Exatamente. Para a sua dor, né? Sim. Muito bem. Você tem mais alguma coisa? Sim, eu gostaria de deixar o meu agradecimento a uma filha que me ajudou com essas pesquisas, que hoje ela é psicopedagoga pós-graduada em psicopedagogia e está fazendo uma segunda pós-graduação em neuropsicopedagogia. E com a ajuda dela, nós chegamos nessa conclusão aqui desses assuntos. Então, deixo o meu agradecimento. Que bom, então. Então, Leide, eu agradeço muito a sua entrevista. Eu acho que vai ajudar muita gente. E o objetivo do Superasas é esse: divulgar conhecimento para cada vez mais pessoas saibam se reconhecer e se curar e ter uma vida plena. Né? E também não posso deixar de agradecer ao Superasas, né, Júlia, por esse espaço, por esse convite, pela confiança. Muito obrigada. E vão lá, visitem Castelo de Mosaico, tanto no Instagram quanto no YouTube. Bom?